De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o meu tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a Igreja de Deus, e qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não sei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para que o que me era necessário a mim e aos outros que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. E tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles, e então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. Acompanharam-no até ao navio. E achamos que não vermos pessoas a morrer nos nossos dias, acharmos que não ver pessoas a morrer, geralmente a ideia é que se não virmos pessoas a morrer, vivemos melhor, não é? Mas permitam-me discordar. E quando discordo desta ideia, não acho que não ver pessoas a morrer nos faça viver melhor. Quer dizer que também creio que não tenho nenhum gosto mórbido em ver pessoas morrer, mas acredito que não vermos pessoas a morrer não nos faz viver melhor. Antes, pelo contrário. Acredito que quando nós vemos a morte à espreita, temos sempre uma oportunidade para poder falar com mais vida. Quando vemos a morte a espreitar, temos uma oportunidade para falar com mais vida. Este ano, como alguns dos irmãos sabem, tive a oportunidade de ver uma pessoa, não assisti aos últimos minutos da sua vida, mas às últimas horas. Neste caso, a minha tia Ruth, irmã da minha mãe. E uma coisa que percebi, que me voltei a lembrar ao ver a minha tia a partir, é que se nós tivermos a oportunidade de falar com alguém que está quase a morrer, há uma boa possibilidade de querermos usar esse tempo para sermos muito sinceros com a pessoa. Não sei se outros já tiveram essa possibilidade, não é? Se eventualmente já viram familiares queridos a partir, há uma forte possibilidade nessa hora, onde a pessoa que nós amamos está quase a partir, de nós querermos usar os últimos minutos para sermos terrivelmente sinceros. Terrivelmente, no melhor sentido da palavra terrível. Podemos fazer, se tivermos essa oportunidade, por aproveitar aqueles últimos minutos que estamos com a pessoa que está prestes a morrer, para dizer a essa pessoa quanto ela é importante para nós. E em alguns casos, como foi o meu caso, com a partida da minha tia recente, aproveitar aqueles últimos momentos para dizer não só quanto essa pessoa era importante, mas o quanto nós nem sempre valorizamos a importância da pessoa, não é? E então, quando estamos a despedir-nos de alguém que nos é querido, a despedida da vida pode ser um palco de grande sinceridade. Despedir-nos de alguém pode ser uma oportunidade de sinceridade única. Por outro lado, nunca estive nesta posição que vou falar agora, só Deus sabe quando vou estar, mas a pessoa que está prestes a morrer, a pessoa que está prestes a partir,
também pode sentir-se à vontade para usar esses últimos momentos para falar às pessoas que ama e dizer-lhes algumas coisas, não é? Aliás, antigamente era normal as pessoas morrerem nas suas próprias casas e era normal, independentemente das idades que as pessoas que estivessem na casa tivessem, era normal que fossem até à pessoa que estava prestes a morrer e que recebessem por parte da pessoa alguma mensagem em particular. Recados que eram vistos como testamentos vivos, não é? Se calhar alguns de nós esta manhã têm essa experiência de quando a pessoa estava quase a partir, ela aproveitou para nos dizer alguma coisa, coisas essas que ficam como testamentos para nós. Para a geração que não cresceu a ver pessoas morrer em sua casa, talvez uma experiência mais próxima que nós tenhamos é, por exemplo, quando nos lembramos do 11 de setembro, lembramos de alguns dos telefonemas, não é? Que algumas vítimas fizeram quando se aperceberam que iam morrer. E lembramos-nos que geralmente esses telefonemas, que nós vimos nas notícias, eram mensagens cheias de amor. As pessoas telefonavam para os seus queridos, para os seus familiares, muitas vezes apenas a dizer: olha, quero que saibas que te amo e que... Quero que saibas que te amo. Então, quando alguém está prestes a partir, a própria pessoa que está prestes a morrer, ela pode usar esse momento para falar àqueles que ama e dizer àqueles que ama o amor que lhes tem. Porquê é que eu estou a falar nisto no início desta mensagem? Porque, de alguma maneira, é isso que está a acontecer no texto que nós acabámos de ler. Paulo mandou chamar os pastores da igreja de Éfeso, e os pastores da igreja de Éfeso tiveram de fazer cerca de 60 quilómetros. Era a distância entre Mileto, o sítio onde Paulo estava agora, e a cidade de Éfeso. E aqueles pastores, os presbíteros ou bispos, são palavras sinónimas aqui, tiveram de fazer este cerca de 60 quilómetros para ouvir uma espécie de discurso fúnebre de Paulo. Paulo faz uma espécie deste tipo de coisas que nós estamos a falar, de como se fosse um pré-moribundo. E porquê é que Paulo é um pré-moribundo no texto que nós acabámos de ler? Porque é irónico. Paulo tinha a certeza, ele sabia que eles não voltariam a ver o rosto dele, mas curiosamente Paulo não ia morrer assim tão rápido. Ele ainda ia passar uns anos até morrer. Mas ele tinha a noção de que os pastores da igreja de Éfeso, com quem ele tinha passado 3 anos na cidade de Éfeso, eles não voltariam a ver o rosto dele. E por causa disso, o discurso que Paulo está a dar aos pastores de Éfeso é um discurso, é um testamento. São as últimas palavras que Paulo lhes vai dizer. E isto faz com que o discurso que nós acabámos de ler, de Paulo para estes pastores, seja um discurso especial. É um discurso de despedida. É um discurso muito especial. Reparem num aspecto interessante. Se Paulo está a falar para pastores, ele estava a falar para os pastores da igreja de Éfeso, significa que Paulo estava a pregar para pregadores. Paulo, que era um pregador, estava a pregar para pregadores. E nesse sentido, este discurso passa a ser duplamente extraordinário. Porque é um discurso extraordinário, não só porque Paulo está a fazer uma espécie de testamento vivo, é as últimas palavras de Paulo àquelas pessoas, mas porque Paulo, pregador, está a pregar para pregadores. É como, não sei se é a melhor expressão, mas é como se Paulo estivesse a dar, naquela altura, uma espécie de masterclass. Ele está a falar para pastores e Paulo é pastor também. E por isso faz com que este discurso tenha estas duas características muito particulares. De certa maneira, se Paulo, que é pastor, está a pregar para outros pastores, isso significa que ele não ia perder tempo com trivialidades, por ser a última vez que lhes ia falar, mas também, como está a falar para pastores, ele não ia perder tempo com truques. Porque aqueles homens que ouviam Paulo estavam dentro da profissão.
Então eu acho que nós podemos dizer que este discurso é duplamente extraordinário, porque, num certo sentido, é um discurso sem trivialidades. São as últimas palavras que o apóstolo Paulo vai dizer. Para aqueles que já viram alguém a partir, sabem que há forte probabilidade que a pessoa que está quase a morrer não vá falar acerca do tempo, ou sobre o governo sequer, mas que vá falar sobre aquilo que é realmente importante. Portanto, não há trivialidades. E, por outro lado, como Paulo está a falar para homens que têm a mesma profissão, não há truques. Paulo está a ter um discurso sem trivialidade e sem truques. Ora, se nós nos recordarmos nos 2 primeiros discursos que nós estudámos, semana passada o Mark pregou sobre Paulo no Areópago, e há 2 semanas falámos sobre a pregação de Paulo na sinagoga de Antioquia da Pisídia. E uma das coisas interessantes é que há 2 semanas, quando Paulo foi pregar à sinagoga, nós apercebemos que era um discurso muito teológico. Teológico porquê? Porque Paulo estava a pegar no conhecimento religioso das pessoas na sinagoga e estava a usar esse conhecimento religioso que elas tinham para lhes falar de Jesus. Curiosamente, na semana passada, no texto que o Marco pregou, o Paulo estava a pregar no Areópago de Atenas e era um discurso muito filosófico. O primeiro discurso era um discurso muito teológico, o segundo discurso era um discurso muito filosófico, porque o apóstolo Paulo estava a pegar na ideia de existir um Criador do mundo para, a partir daí, apresentar Jesus àqueles pagãos em Atenas. Ora, se nós compararmos hoje o texto que nós acabámos de ler, o terceiro discurso que estamos a estudar do apóstolo Paulo nesta série chamada A Palavra Está na Praça, se nós compararmos este discurso de hoje com os outros 2, se o comparássemos musicalmente, nós diríamos os 2 primeiros discursos de Paulo, os 2 primeiros sermões de Paulo, foram eruditos. Música erudita. Permitam uma comparação, se calhar ela não é melhor. Mas se os 2 primeiros sermões, o primeiro por ser muito teológico e o segundo por ser muito filosófico, foram eruditos, este é um sermão punk rock. 3 minutos e 3 acordes. O apóstolo Paulo vai diretamente ao assunto. Os 2 primeiros discursos foram, num certo sentido, muito sofisticados. Aqui não há sofisticação. Paulo é a última vez que está com aqueles homens e está a falar para pastores. Ora, alguém pode dizer, então espera aí, mas então significa que Paulo não estava a ser sincero nas 2 primeiras vezes e agora é que está a ser sincero? Queridos irmãos, lembram-se daquilo que falámos há 2 semanas? Não. Significa que Paulo está a contextualizar. Ele está a abrir o texto aos ouvintes. Se ele, aos religiosos na sinagoga, podia falar de uma maneira, porque sabia que eles tinham conhecimento religioso, ele aos intelectuais gregos falava de outra, porque não partilhavam as mesmas convicções que o apóstolo Paulo, e ele agora, ao grupo de pastores, pode falar ainda de outra maneira. Paulo sabe contextualizar. Sabe que há grupos diferentes de ouvintes. Por isso não quer dizer que ele estivesse a ser mais sincero num do que estava nos outros. Ele estava a contextualizar as oportunidades. Ele sabia que nenhum grupo de pessoas é igual um ao outro. E ele sabia distinguir a diferença entre uma coisa e outra. Agora, apliquem isto a nós próprios. Faz de conta que somos o apóstolo Paulo e que estamos numa situação semelhante, onde, pela última vez, vamos falar a pessoas com quem temos grande à vontade. Paulo tinha passado 3 anos em Éfeso. Como ele explica, 3 anos a pregar. Aquelas pessoas conheciam o dia-a-dia dele. Ele podia dar-se a algumas liberdades no discurso, porque aquelas pessoas conheciam Paulo. Agora imaginem vocês, nesta manhã, se tivessem apenas 3 minutos para falar com alguém com quem têm muito amor e com quem têm muita amizade e com quem se conhecem muito bem, que coisa é que vocês diriam? Se fossem os últimos 3 minutos de conversa que vocês teriam com esta pessoa. É um pouco este o estado de espírito do apóstolo Paulo. E será importante nós aplicarmos isto a nós. O que é que nós diríamos se tivéssemos 3, 5 minutos, 10 minutos que fosse, a uma pessoa que nos conhece muito bem, com quem nós temos à vontade, não precisamos de rodeios, o que é que nós lhe diríamos? É isto que está aqui a acontecer. Temos uma oportunidade para dizer aquilo que é bonito, mas temos uma oportunidade para dizer aquilo que é preciso. O que é que nós diríamos? Podemos dizer o que é bonito, mas íamos dizer também aquilo que era preciso. Este texto dá-nos um modelo fantástico para isto. Ora, há 2 coisas que eu gostaria que nós voltássemos a olhar para o nosso texto bíblico, porque há 2 coisas que o apóstolo Paulo diz. 2 coisas fundamentais. A primeira coisa nós encontramos aí entre o verso... no verso 28 em particular. O apóstolo Paulo pede aos pastores da igreja de Éfeso que eles
Cuidem da igreja de Éfeso. Tendo cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus que Ele comprou com o seu próprio sangue. Primeira coisa é, cuidem da igreja. Cuidem da igreja. Paulo precisa dizer o que é bonito, mas Paulo precisa dizer o que é preciso. Paulo não está com rodeios. Paulo tem de dizer àquelas pessoas que eles conhecem bem aquilo que eles precisam de saber. E aquilo que Paulo quer dizer com estes últimos minutos é: cuidem da igreja. A segunda coisa que o apóstolo Paulo quer dizer, nós encontramos aí entre o versículo 29 e 30. Preparem-se para o mal que se aproxima. Vêm aí problemas, preparem-se para os problemas. Vem aí confusão, preparem-se para a confusão. E nós podemos perguntar que confusão era esta. O apóstolo Paulo explica. O mal que se aproximava era que pessoas que estão dentro da igreja iam-se revelar, na verdade, pessoas de fora. Pessoas que estavam dentro iam-se revelar como pessoas de fora. Eles iam ser como lobos cruéis que não iam poupar o rebanho e que iriam dizer coisas distorcidas para confundirem os crentes. E há aqui um aspecto interessante. O apóstolo Paulo não está tão importado em descrever os lobos, mas está mais importado em despertar as ovelhas. E isso é uma lição importante para nós. Nós às vezes gostamos de enfrentar o mal com uma grande descrição dos lobos. Mas o que nós precisamos é de ser despertados enquanto ovelhas. Ora, trazer esta mensagem para nós dá pano para mangas. E eu posso-vos dizer, queridos amigos, queridos irmãos, que eu tinha um sermão escrito, já terça-feira, geralmente não tenho um sermão escrito tão rápido, até porque ele vai sendo revisto até ao final da semana, e às vezes no sábado ainda estou a rever algumas coisas, mas na terça-feira, que era um dia até bastante cedo, para aquilo que costuma ser o meu hábito, tinha um sermão escrito. Acontece que este sermão ia num sentido, e quinta-feira escrevi um segundo sermão, que terminei de escrever na sexta. Mas há uma das coisas do primeiro sermão, isto é para os irmãos terem ideia, o Marco explicou isso a semana passada, não é? O Marco também tinha um sermão que dava para 2. E quem se prepara, dependendo do Espírito Santo, porque se não tivermos o Espírito Santo não adianta prepararmos, mas quem se prepara para pregar a palavra, muitas vezes isto acontece. Há sermões que não chegam a ser pregados. E assim aconteceu esta semana. Mas há um parágrafo do sermão antigo que eu queria aplicar. Os irmãos podem respirar de alívio, porque o primeiro sermão era um bocado mais para dentro, era um bocado mais virado para espicaçar os irmãos. Mas senti que não devia ser esse o caminho. Então, mas há um parágrafo do velho sermão de terça-feira que eu vos queria dizer. Se nós aplicarmos aquilo que o apóstolo Paulo estava a dizer aos pastores da igreja de Éfeso, a nós próprios, há aqui uma coisa interessante. E que coisa que é essa? Estou a fazer uma generalização acerca daqueles que já estão identificados com esta igreja. E agora, deixem-me contextualizar. Estou a falar sobretudo para as pessoas de dentro, as pessoas que são da igreja, que são membros da igreja, que querem dar o seu melhor para esta igreja. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Nós, que muitas vezes vivemos ansiosos por receber de fora uma mensagem positiva acerca de nós, eu estou a partir do princípio que muitos de nós vivemos ansiosos cá dentro para termos uma mensagem positiva a vir de fora acerca de nós. Lemos este texto e parece que levamos um curto-circuito. Porquê? Porque o que o apóstolo Paulo estava a dizer à igreja de Éfeso, aos seus pastores, é que eles tinham de se virar para dentro para tirar aquilo que de mal estava lá. Reparem a antítese. Nós que vivemos a querer que lá fora digam bem acerca de nós, somos chamados a olhar para dentro e tirar para fora aquilo que é mau entre nós. É, como se costuma hoje dizer, completamente contra-intuitivo. E sabem, eu não me quero deter muito aqui porque havia pano para mangas aqui a explorar. Mas quero dizer-vos isto. Nós que ainda na semana passada fizemos uma das nossas grandes atividades no ano, que é o fim de semana cheio, isto encaixa-nos que nem uma luva. E uma das coisas fantásticas no fim de semana cheio é que a nossa autoestima tende a melhorar um bocadinho, porque ouvimos de pessoas de fora da igreja a dizerem coisas bonitas acerca de nós. Olha, boa iniciativa. E a nossa tendência é ficar um bocado inchados, não é? E dizer assim, epá, fizemos aqui uma coisa mesmo bem feita. Mas deixem-me dizer-vos, é importante irmos ao que o texto nos está a dizer. Muitas vezes, o que Deus nos vai chamar não é que nós queiramos que os de fora digam bem acerca de nós. É nós termos de fazer um trabalho difícil acerca de dentro. E quando falamos em contextualizar a palavra, não façamos da contextualização
Fazermos depender aquilo que nós temos para fazer daquilo que as pessoas lá fora dizem. Porque muitas vezes um dos nossos maiores trabalhos é arrumar a casa, como o apóstolo Paulo estava a dizer. Reparem que os lobos iam revelar-se de dentro, não se iam revelar de fora. E este era o parágrafo que eu tinha do velho sermão. Agora imagina, o primeiro sermão era pior ainda do que isto, que era sempre a descer, era daqui sempre a descer. Os irmãos iam sair um bocado tristes. Mas pronto, o Espírito Santo orientou-me para outro lugar. A orientação que eu quero dar, não quero levar muito tempo, nós vamos tomar ainda a ceia do Senhor. A orientação que quero dar a este sermão é outra. Quero demonstrar que aquilo que é mais intenso neste discurso do apóstolo Paulo não é a tristeza da despedida. Aquilo que é mais intenso neste texto não é a tristeza da despedida, e já vamos vê-la. É o fator terminar. O fator terminar que está no discurso do apóstolo Paulo é maior do que o fator tristeza que o discurso do apóstolo Paulo suscita. Eu quero repetir. O fator terminar, de terminar alguma coisa, deve surpreender-nos mais do que o fator tristeza que sai do discurso do apóstolo Paulo. Vamos por partes. Primeira parte, quero reconhecer que esta tristeza é sério. Coloquem os vossos olhos aí, por favor, no verso 36, 37 e 38. Depois de dizer isto, Paulo ajoelhou-se com todos eles e houve grande choro entre todos e, abraçando Paulo, beijavam-no. Eles ficaram tristes, principalmente com a palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto. E o acompanhavam até ao navio. Uma coisa interessante, o verbo no grego que está aqui usado é um verbo imperfeito. E quando é imperfeito, a ideia de que a ação é contínua. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as pessoas, que eram pastores ainda por cima, imaginem, pastores, eles não paravam de abraçar e beijar Paulo. Se calhar dá-nos vontade de dizer, epá, não me lembro de nunca ver pastores a abraçarem-se e a beijarem-se, não é? Às vezes eles são mais conhecidos por andarem às turras uns com os outros. Mas aqueles pastores, eles estão mesmo emocionados. Eles agarram-se ao pescoço de Paulo. Eles beijam Paulo. É uma cultura mediterrânica como a nossa, não é? Nós às vezes ainda conseguimos fazer isso até de homem para homem em alguns contextos. Não há problema se de homem para homem nos quisermos beijar aqui, somos mediterrâneos, temos uma desculpa e a Bíblia diz que os pastores se beijam uns aos outros. Portanto, estamos a falar muitos lábios e muitos braços. A emoção deste texto é a sério. A despedida era uma coisa que lhes levava o coração, que lhes tocava o coração. Mas o que nos deve intrigar ainda mais do que a tristeza que está aqui a acontecer é aquilo que o apóstolo Paulo diz entre os versos 33 e 35. O que é que Paulo está a querer dizer? Ele diz esta coisa: ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas, vós mesmos sabeis que estas mãos supriram as minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo vos dei o exemplo de que veis trabalhar assim a fim de socorrer os doentes, recordando as próprias palavras do Senhor Jesus, melhor é dar do que receber. Quando nós ouvimos estas palavras, podemos achar que há aqui um tom esquisito de autodefesa. O apóstolo Paulo está-se a desculpar de alguma coisa? O que é que o apóstolo Paulo... Onde é que ele quer chegar? Está-se a desculpar? Houve alguma coisa que aconteceu em que ele ficou mal visto? E é aqui que eu gostava de vos chamar a atenção para isto. Paulo não se está a desculpar daquilo que ficou a meio. Mas Paulo está a deixar claro que terminou aquilo que começou. Paulo não se está a desculpar daquilo que ficou a meio, mas está a deixar claro que ele terminou aquilo que começou. Por isso, maior do que o fator tristeza, neste texto, deve ser o fator terminar aquilo que se começou. E este assunto de terminar aquilo que se começou é aquilo que permite que um texto que é muito comovente e que tem tristeza tenha um recheio de felicidade. Um dos comentadores que eu li percebeu isso e eu ainda não tinha percebido, até ler aquele comentador. Porque ele dizia, esta cena é de grande tristeza, mas há uma felicidade dentro do apóstolo Paulo que o leva a dizer as coisas que ele diz. Na terceira página do nosso boletim está aí uma frase de A.T. Robertson. E A.T. Robertson, acerca deste texto, diz uma coisa que está aí escrita. Uma das coisas mais tristes de hoje é os pregadores jovens estarem inquietos para poderem ir para sítios novos, em vez de se dedicarem inteiramente à tarefa que têm no lugar onde estão. Oh, meus irmãos, estava uma conversa muito interessante. Mesmo entre pastores, essa é uma conversa quente. Por causa da questão dos pastorados curtos e pastorados longos. Os irmãos têm ouvido, conhecem a minha... Só Deus sabe, a minha vida. Eu gostaria de dar a minha vida por esta igreja. Gostaria de dar décadas aqui.
Espero não desanimar ninguém, porque alguém que estivesse animado por pensar que se calhar daqui a pouco tempo eu me ia embora, só Deus sabe. Mas eu creio que um pastorado, para ser efetivo, ele precisa de ser longo. Ele precisa de, pelo menos, apanhar uma geração para fazer alguma diferença. Isto gera discussões complicadas entre pastores batistas. Não sei se os irmãos têm ideia. E entre pastores de outras denominações, que há alguns que têm pastorados muito curtos, outros que defendem pastorados mais longos. Onde eu quero chegar aqui não é colocar-nos a nós nesta discussão hoje. Mas uma das coisas que eu gostaria de dizer é que este não é só um problema de jovens pastores. E deixem-me fazer uma grande generalização. Este é um problema da nossa cultura inteira. Nós hoje temos problema em terminar aquilo que começamos. De um modo geral, eu acho que posso dizer isso acerca da nossa cultura. Nós temos muitos problemas em terminar aquilo que começamos. E ora, na Bíblia, é muito importante terminar aquilo que se começa. Nós podemos perguntar, o que é importante na Bíblia como terminar aquilo que se começa? Porque na Bíblia, de cada vez que se termina uma coisa que se começou, na Bíblia, sempre que alguém termina uma coisa que começou, essa pessoa faz uma afirmação que isso só foi possível graças a Deus. Na Bíblia, sempre que se termina uma coisa, afirma-se que isso só foi possível graças a Deus. De cada vez que uma pessoa termina uma coisa, está a Bíblia a sugerir-nos, na prática, quem terminou a coisa foi Deus. Reparem no que é que está aqui, está em causa. De cada vez que a Bíblia fala de alguém que chegou ao final de alguma coisa, o que no fundo a Bíblia está a sugerir é que quem terminou a coisa foi o próprio Deus. De cada vez que se termina algo, o que nós acabamos por estar a dizer é que quem terminou foi Deus. Ora, o segredo é que nós só acabamos o que começamos se pensarmos mais em quem nos mandou trabalhar do que em quem trabalha, que somos nós. Deixem-me voltar a repetir esta ideia. O segredo é que, na Bíblia, como é que as pessoas conseguem terminar aquilo que começam? Era tão difícil para elas como é para nós hoje. O segredo é nós pensarmos mais em quem nos mandou trabalhar, Deus, do que em nós que estamos a trabalhar. Ou dito de outra maneira, quem está a trabalhar quando nós trabalhamos é o próprio Deus. E por isso é que Deus é sempre metido ao barulho nas Escrituras de cada vez que alguma coisa chega ao fim. Eu desafio os irmãos a poderem ir ler a Bíblia e reparar nisso. Quer no Velho Testamento, quer no Novo Testamento. Sempre que alguém chega ao fim, há uma declaração de que nós devemos isto a nós próprios, que nos esforçamos. Não. Nós devemos isto a Deus. Ora, é por isso que quando nós percebemos isto, nós vamos perceber que existe nas palavras do apóstolo Paulo um contentamento. Onde à primeira vista poderia parecer calculismo. Olha, Paulo está-se a desculpar porque agora tem de se ir embora. Então dizer, olha, eu não tive culpa nenhuma, lavo daqui as minhas mãos. É precisamente o contrário. Não há calculismo no que Paulo está a dizer. Paulo está a dizer as coisas que diz com contentamento. Paulo pode chorar em paz com os seus irmãos, pastores de Éfeso, porque ele sabe que não trabalhou para si mesmo, mas ele sabe que trabalhou para o Evangelho. E isso falo poder chorar em paz. Não são lágrimas de crocodilo, como se costumam dizer. São lágrimas de contentamento. São lágrimas de contentamento. E a palavra contentamento tem precisamente este sentido de conteúdo, de recheio, de coisa completa. E o contentamento que nós temos quando Deus nos faz terminar o que começamos é transformador. E é aqui que eu quero terminar hoje, queridos irmãos. O contentamento que nós temos quando Deus nos faz terminar o que começamos é transformador. Sabem porquê? Porque Ele tira-nos o medo. O contentamento que nós temos em Deus, quando nós terminamos aquilo que começamos, transforma-nos porque tira-nos o medo. Paulo sabia que não ia voltar a ver os Efésios, como está dito na passagem, porque ele sabia que lhe esperavam grandes perigos em Jerusalém. E reparem bem, é isto que faz com que este texto seja único. Paulo não tem medo do que lhe vai acontecer. Se fosse eu no lugar de Paulo, eu ia ter medo. Se o Espírito Santo me dissesse que eu, quando chegasse a Jerusalém, ia ser preso, eu ia ter medo. E deixem-me arriscar. Eu não quero meter os irmãos com os mesmos defeitos que eu tenho. Quero meter os amigos com os mesmos defeitos que eu tenho. Mas eu acho que a nossa tendência natural é, se nós soubermos que há coisas más que vêm pelo caminho, é nós termos medo. E eu queria apenas tentar responder. Porquê é que Paulo não tem medo?
Porquê é que Paulo não tem medo? E queria tentar responder porquê é que Paulo não tem medo através de outra pergunta. Vou tentar responder com outra pergunta. Porquê é que Paulo não tem medo de ir morrer para Jerusalém? Como é que Paulo tem o descaramento de dizer: eu não tenho a minha vida como preciosa? Eu estou pronto. E deixem-me tentar responder com uma pergunta. Quando mostramos medo de perigos futuros, não estamos, no fundo, a mostrar que trabalhamos para nós mesmos e não para Deus? Quando nós temos medo de perigos futuros, não estamos, na prática, a mostrar que trabalhamos para nós e não para Deus? Reparem, sigam o raciocínio. Se tivermos a consciência que fizemos as coisas para Deus, no padrão de Deus, qual é o nosso medo? Se nós tivermos a consciência que trabalhamos para Deus, segundo a maneira de Deus, nós não temos medo. Sabemos que estamos aprovados por quem realmente interessa, que é Deus. Vivemos livres porque a opinião dos outros, qual é o problema? Os outros até podem ter uma opinião negativa acerca de mim. Se eu souber que estou a trabalhar para Deus, segundo a maneira de Deus, os outros podem ter uma opinião negativa acerca de mim. Eu não tenho problema porque eu não vivo para lhes provar nada. A única pessoa para quem eu vivo para trabalhar a favor é Deus. Já quando trabalhamos para nós próprios, estamos sempre inquietos em saber se o nosso trabalho vai fazer jus ao nosso empenho. Não sei se concordam comigo, eu espero que concordem. Mas eu acho que a nossa tendência é essa. Quando nós trabalhamos para nós próprios, estamos sempre inseguros acerca da aprovação dos outros. Reparem a ironia. Nós somos deuses impiedosos para o nosso próprio trabalho. Nós somos os piores deuses que servimos quando trabalhamos. Porque como fazemos depender o nosso trabalho da aprovação dos outros, nós estamos sempre inquietos, estamos sempre amedrontados. Será que as pessoas vão valorizar? Será que as pessoas vão perceber o sacrifício que eu fiz? Será que no final disto tudo vai chegar alguém que vai mandar isto tudo? Permitam uma expressão, para o galheiro. Reparem o que está em causa. Paulo sabe que virão lobos, que vão estragar aquilo que ele faz. Mas já viram que ele não tem medo. Porque ele sabe que fez o que tinha a fazer. Se nós estivéssemos no lugar do apóstolo Paulo, no nosso emprego, na nossa família, soubéssemos que a seguir do nosso trabalho viesse alguém que fosse desmanchar tudo, nós conseguimos ter a paz que o apóstolo Paulo tinha. Atenção, com isto eu não estou a defender uma indiferença para com as pessoas estragarem aquilo que nós fizemos. Os cristãos não são indiferentes ao esforço que colocaram. Mas quando eles trabalham para Deus, eles sabem que quem está a assinar todo o trabalho é o próprio Deus. E por isso quero terminar onde qualquer mensagem deve terminar, em Jesus. Quero terminar em Jesus. Paulo diz que Jesus disse que é melhor dar do que receber. E nós podemos dizer, não me lembro de Jesus dizer isso. Mas lembra-se o apóstolo João dizer que se fosse escrito tudo aquilo que Jesus disse, não havia livros suficientes para. Não é? Portanto, o que acontecia na altura dos apóstolos é que havia a noção de coisas que Jesus tinha dito, que muitas delas não chegaram a aparecer nos Evangelhos. Então, reparem, Paulo diz que Jesus disse, melhor é dar do que receber. E este devia ser o lema para nós, na nossa vida. E para todo o tipo de contentamento, que é um assunto importante. Numa mensagem que começou, lembram-se como é que começámos a falar de encontros quando alguém está a partir, quando está à beira da morte. E é aqui que eu quero fazer a última pergunta desta mensagem. Se dar é melhor do que receber, como Jesus disse, provavelmente no final da nossa vida nós vamos arrepender-nos mais do que não demos do que daquilo que recebemos. Se Jesus tem razão, e nós acreditamos que Jesus tem razão, se Jesus tem a razão e diz que dar é melhor do que receber, quando nós chegarmos ao final da nossa vida, nós não nos vamos arrepender daquilo que recebemos, mas provavelmente vamos arrepender daquilo que não demos. E percebam que este modelo de dar, ele é encarnado pela vida do próprio Senhor Jesus. Jesus viveu a dar-se. Deus deu-se. Jesus Cristo deu-se para que nos fosse dada a vida eterna. Querer dar é o segredo para terminar aquilo que nós começamos. Eu querer dar é o segredo para terminar aquilo que comecei. Estou a simplificar muito. Se eu viver a querer receber, provavelmente eu não vou terminar aquilo que começo. Se eu viver sempre a pensar naquilo que quero receber, provavelmente eu não vou conseguir terminar aquilo que começo. O meu encorajamento para nós é que nós hoje
possamos pedir em oração que Deus nos faça querer dar e nos ajude a ser pessoas que dão. E que terminemos aquilo que comecemos. Não porque nos vamos provar em relação aos outros. Porque não é acerca de nós o nosso trabalho. É acerca do próprio trabalho de Deus. Que o Senhor nos ajude.